te dizer que Ele está cuidando. Esta é a razão de me estar aqui. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Alamanda e calamácia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Deus está na casa. Deus está na casa. Você crê que Deus está na casa? Solta o seu grito de glória aí, porque Ele está na casa. Amém? Pastor Leandro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
A paz do Senhor, queridos. Boa noite, vocês estão bem? Vocês estão bem? Louvado seja Deus por isso. Eu já quero agradecer aqui a minha rica oportunidade. Quero agradecer ao pastor. Que Deus abençoe em Cristo. Mandei uma mensagem para o pastor hoje, que iria chegar atrasado. E o pastor me deu uma palavra de consolo, de fortalecimento. Que Deus em Cristo agradeça, pastor. Eu quero pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. Diga para o seu irmão que está aí do lado: Deus tem uma palavra. Não, assim ele não vai ter nada. Diga que nem crente pentecostal. Pastor Samuel já veio aqui, já falou. Eu estou com a raiva do diabo porque quis me envergonhar agora à tarde. E o pastor ainda perguntou para mim, deu certo? Eu falei, ainda não, mas vai dar. E se não der, ele continua sendo Deus. É isso. Aleluia. E nós vamos continuar glorificando, porque quando o diabo ele acha que vai fazer algo na minha e na tua vida, Jesus ele já sabe o que eu e você ia fazer. O diabo não sabe, Deus ele sabe. Então nós vamos impressionar quem? O diabo, e falar, em vez de eu chorar, em vez de eu me lamentar, eu vou levantar e vou adorar ele. Aleluia. Isaías 43, versículo 11. Isaías 43, verso 11, diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Aleluia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Somente a última parte do versículo, meus irmãos, fala com a voz de crente pentecostal, voz de trovão. No 3, 1, 2, 3. Operando eu, quem impedirá? Mais uma vez, 1, 2, 3. Operando eu, quem impedirá? Uma salva de palmas por essa palavra, meus irmãos. Porque se eu não pregar, a palavra já falou por si mesmo, né? Aleluia. Meus irmãos, nós conhecemos a vida do profeta Isaías. Ele é classificado, meus irmãos, como os profetas maiores. Por que maiores? Não que ele seja maior do que algum profeta, mas por causa do compêndio, por causa do volume, obreiro Kleber, de profecias que foram vaticinadas por ele. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são classificados como profetas maiores, apesar de que Zacarias é maior do que Daniel. Então por que, pastor? Daniel, ele é classificado no meio ou dentro dos profetas maiores. Por quê? Devido ao Talmud, devido a Torá, devido ao Tanakh. Então, Daniel, ele vem, pastor, primeiro do que Zacarias. Então, ele continuou seguindo a mesma linhagem da Torá. Agora, meus irmãos, presta atenção. Isaías também ele é conhecido como o profeta messiânico. Por quê, pastor? Porque Isaías foi o profeta quem mais profetizou, quem mais ministrou sobre a vinda e a vida do Messias. O capítulo 53 de Isaías, ele fala sobre todo o martírio que o Messias iria passar. Isaías, meus irmãos, também ele foi casado com uma mulher, da qual a Bíblia não nos dá um nome, ela é chamada de a profetisa. E teve 2 filhos, que se chamavam Silo Jassube e Mil Salau.
Isaías, meus irmãos, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, onde nós vemos até o capítulo 39 de Isaías, apontando, Isaías falando sobre o cativeiro que o povo iria passar. E nós, do capítulo 40 ao 66, nós vemos Isaías dando palavra de perdão, de conforto e de esperança. Então nós entendemos, o judeu considera Isaías como uma mini Bíblia. Nós entendemos que até o capítulo 39, ele seria o Velho Testamento. E do capítulo 39 em diante, ele seria o Novo Testamento. Agora, no capítulo 5 de Isaías, nós vemos Isaías, meus irmãos, falando alguns ais. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Ai daqueles que têm ou que vivem na bebedice. Ai daquele. Isaías está falando alguns ais. E quando nós chegamos no capítulo 6 do livro de Isaías, a minha Bíblia diz que o rei Uzias, ele havia acabado de morrer. O rei Uzias, meus irmãos, Isaías, ele profetizou, ministrou ou viveu na vida de alguns reis. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias é aquele rei que quando Deus ele manda para Isaías, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu ia pregar outra coisa, mas o Espírito Santo falou para mim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Agora Deus fala com o profeta Isaías, meu pastor Samuel, e ele diz: Isaías, vai até o rei Ezequias e fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque morrerás e não viverás. Morrerás e não viverás. Quando Isaías vai até o rei Ezequias e fala aquilo da parte de Deus, quando Isaías sai do palácio e vai até o pátio, antes de Isaías sair, meu pastor Barbosa, Deus fala para ele novamente. Por quê? Porque quando Ezequias ele recebe aquela palavra, o que acontece com Ezequias? Ezequias começa a chorar, Ezequias começa a falar para Deus: Deus, lembra-te de quando eu te servia com fidelidade, com verdade, lembra daquilo que eu já fiz na tua obra, Deus. Então Deus se compadece do rei Ezequias e ele diz para Isaías: olha, Isaías, volta lá. Se fosse eu e você, a primeira coisa que nós íamos fazer, sabe o que era? Então é profetada. Porque se Isaías falou que ele ia morrer e agora já voltou falando que vai viver, então peraí, então não é Deus. Por quê? Eu e você queremos julgar a forma que Deus trabalha. Eu e você queremos, eu e você queremos olhar para o nosso irmão e dizer: olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas deixa ele fazer e adorar do jeito que ele quer, porque você não sabe o que ele está passando. Às vezes nós vemos o irmão chorando, ou o irmão não glorificando a Deus, e o que nós falamos? Olha lá, já está desviado, vem para a igreja e não glorifica a Deus, mas você não sabe a dor na alma que está dentro dele. Então ele está dentro dele dizendo: Deus, fala comigo, levanta eu, porque se você está aqui nessa noite, é porque você tem fé, e acredita que Deus pode mudar o cenário, e você acredita que Deus pode mudar a tua situação. Quando Isaías, ele chega até Ezequias e diz para Ezequias: olha, Ezequias, Deus está acrescentando 15 anos da tua vida. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas quando eu fui no médico, o médico falou para mim: olha, o teu exame, ele deu problema, você está com problema no coração. Aí ele falou: você vai fazer cintilografia e vai fazer ecocardiograma. Para onde o homem de Deus, o servo de Deus, vai colocar a cara no pó. Porque quando acontece alguma coisa, o servo de Deus vai colocar a cara no pó. Aonde você foi, pastor? Subi a montanha, coloquei a cara no pó sozinho. E estou lá sozinho, daqui a pouco Deus usa um e fala assim: filho, vem aqui, você vem orar pela tua saúde? Então hoje eu estou acrescentando 15 anos de vida em você. E quando eu fui fazer o exame, meu pastor, o médico começou a procurar, e ele falou: tem alguma coisa errada aqui. Eu falei: alai, rébia, andacá. Eu falei: o que tem de errado, querido? Ele falou assim: o teu coração está novo, não tem nada, você não tem problema nenhum de coração, querido. Eu falei: porque eu sirvo a um Deus que ainda faz milagre, que ainda muda história, que ainda levanta pessoas. Eu sirvo. O pastor Samuel falou aqui:
é a obediência. É a minha e a tua obediência que vai gerar a bênção na minha e na tua vida. Porque depois de uma tempestade, sempre vem a bonança. Então eu vejo muitas pessoas passando por tempestades, eu vejo muitas pessoas passando por dificuldades. Deixa eu te dar uma palavra de Deus que vem agora. O Espírito Santo mandou eu te dizer: essa tempestade tem data para acabar. Não é para te matar, mas é para te aperfeiçoar na obra ao qual Deus te chamou. No capítulo 6, Isaías ele adentra o templo. Ele havia acabado de perder. Quem era Uzias? Uzias era parente de Isaías. Ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão do trono de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele viu Deus. João, ele diz o que, pastor? Que ninguém veria a Deus. Sim ou não? Prega comigo, igreja. João diz que ninguém veria a Deus. O que Isaías viu? A Shekinah, a presença do Deus. Alaiaçaio. E quando Isaías ele perde agora o seu tio, entristecido, porque ninguém que perde um parente, ele vem para o culto pingando, ele vem para o culto pingando azeite. Não, ele vem para o culto esperando que Deus venha renová-lo, venha consolá-lo, venha fortalecê-lo. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque Isaías não deixou de ir para o templo, mesmo tendo perdido o tio dele. Ele disse: eu vou para o templo, e se eu estou dentro do templo, então é dentro do templo que Deus vai te dar visão, é dentro do templo que Deus vai mudar a tua história. Você está no lugar certo, na hora certa, falando com Deus certo, o único. Ele disse: eu sou o Senhor, eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e vocês são as minhas testemunhas. Testemunhas para quê? Para falar da palavra de Deus. Agora, quando Isaías ele está no templo, meu pastor, ele tem uma visão do quê? Do séquito de Deus, o manto de Deus, meu pastor Garrido. Ele invadiu o templo e encheu o templo. E a minha Bíblia diz que os serafins, o que são serafins, meus irmãos? São anjos. Quantas classes angelicais que nós temos? 4 classes: anjo, arcanjo, querubim e serafins. Aonde que a Bíblia fala sobre isso? Os livros apócrifos ainda falam de Rafael e Salatiel, se o meu pastor não me corrige. Então agora nós temos anjo, malá ou malahim, anjo no singular e anjo no plural, mensageiros. Aonde nós vemos? Nós vemos Gabriel, quando o sacerdote Zacarias, marido de Isabel, pai de João o Batista, ele, por causa da coube-lhe em sorte. A Bíblia diz que coube-lhe em sorte. O que é coube-lhe em sorte? 2 pedras, Urim e Tumim. Diga Urim e Tumim. Eles jogavam essas pedras, e dependendo da posição das pedras, era a vez do sacerdote adentrar ao templo. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Davi havia consolidado o sacerdócio. Então havia 24 turmas de sacerdotes, meu obreiro Kleber. E das 24 turmas, haviam mais de 20 mil, pastor, sacerdotes. Então Zacarias tinha uma chance em 20 mil de entrar dentro do templo. Mas era o dia dele. Pastor, eu acredito, eu posso conjecturar aqui e dizer: quantas vezes jogasse a pedra, pastor Samuel, ia sair em Zacarias. Não importa quantas vezes jogasse a pedra, ia sair no sacerdote, porque Deus estava falando: é o seu dia, é dia de eu mudar a tua história, é dia de eu até lá. E quando Zacarias ele entra no templo, presta atenção para você entender aquilo que o Espírito Santo quer te dizer. Quando Zacarias ele entra no templo, a Bíblia diz que um anjo, que eu acabei de falar, que um anjo, por nome de Gabriel, ele aparece do lado direito. Por que do lado direito? Lado da bênção. É o já era para você estar glorificando a Deus aí. Quando ele entra no templo, ele entrou no templo e Isaías estava onde que ele teve a visão? Dentro do templo. O sacerdote Zacarias está onde? Para receber a visita do anjo. Dentro do templo. Aqui que você está falando, pastor? É dentro do templo que está a tua vitória.
Talvez você saia da tua casa todo dia, já está um tempão aqui vindo para a igreja, e as pessoas olham e falam assim, a sua vida não muda, você não tem vitória. Sabe por quê? Ela vê aquilo que é terreno, ela vê aquilo que é palpável, ela vê aquilo que é material. O que ela quer ver? Ela quer ver se trocou o carro, se trocou a casa. Mas não está acontecendo isso, pastor. Não, mas dentro de você está germinando uma semente. Dentro de você está germinando uma semente que vai dar fruto. E mesmo vai. E desse fruto, por que Deus compara a gente? Eu vou voltar para Zacarias. Por que Deus compara a gente com árvore, pastor? Porque a árvore dá fruto para uma pessoa. Anda calaia, saio de rébia. Mandaia, saio. E quando Zacarias ele vê o anjo, o que o anjo fala para Zacarias? Zacarias, não temas. Zacarias, não temas. Eu vou falar não temas até você glorificar a Deus. Zacarias, não temas. Zacarias, não temas. Põe o teu nome e fala não temas. Hoje Deus está enviando o anjo para dizer para você, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Alabanda caia saia cá. Alaiaça. Isabel, tua mulher, lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Presta atenção, quando Deus envia o anjo, Zacarias, a Bíblia diz que eles já eram velhos, avançados em idade. Também diz que eles eram justos e irrepreensíveis. Então, se eles eram justos e irrepreensíveis, conheciam a Deus, mas quem olhava para aquele casal, meu pastor Samuel, dizia, está faltando algo. Está faltando algo. Sabe por quê? Filhos, naquela época, eram bênção de Deus. Então, se o casal não tivesse filho, para a mulher, meus irmãos, isso era uma pressão tal, que algumas elas não conseguiam viver, sem poder gerar. Agora, Zacarias e Isabel, mesmo sendo justo, mesmo sendo irrepreensível, mesmo andando com Deus, mesmo conhecendo a Deus, irrepreensível não quer dizer que eles não tinham pecado, quer dizer que eles não eram dignos de repreensão. Por que você está falando, pastor? Eu estou falando que não é porque você anda com Deus, sobe monte, desce monte, jejua, ora, que a dificuldade não vai bater, que a luta não vai vir, que o problema não vai surgir. Não, eu e você, ser servo de Deus não vai isentar a gente de luta, de dificuldade. Pelo contrário, você já viu alguém falar assim, ó, quando eu estava no mundo, parece que nada acontecia, mas aí agora eu estou servindo a Deus, parece que as coisas estão bem mais difíceis. Sabe por quê? Porque quando você estava no mundo, você já era do diabo. Quando você estava no mundo, você já era do diabo, então você não incomodava ele. Agora que você veio para Jesus, agora você começou a incomodar o reino das trevas. Agora Zacarias, quando ele ouve o anjo falar, Zacarias mesmo conhecendo a palavra, presta atenção, eu estou falando de Bíblia. Zacarias mesmo conhecendo a palavra, o que Zacarias fez? Ele duvidou em seu coração. Por quê? Já tinha passado por muita coisa, já tinha orado pelo filho, porque Isabel era estéril, e eles já eram avançados em idade. Já viu quando eu e você ora, pede, faz jejum, faz propósito, faz campanha por alguma coisa, e o tempo vai passando, que você nem acredita mais que ela vai acontecer? Eu vim hoje te dizer que promessas que foram feitas lá atrás, na autoridade do Espírito Santo de Deus, promessas que foram feitas lá atrás, Deus vai começar a colocar em prática na tua vida. Deus vai começar a cumprir na tua vida. Mas pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você não precisa entender, você precisa crer, você precisa acreditar. É a tua fé que vai fazer você alcançar o milagre. Pastor, mas eu não tenho fé. Então agarra com a fé do teu irmão. Sabe por quê? A Bíblia fala para que eu e você tem que andar em dois, porque quando um cair, o outro vai levantar. Mas ai daquele que anda sozinho, porque quando cair, não terá quem o levante. Então agora, meus irmãos, os serafins, que são aqueles que ardem em fogo, que estavam acima do trono de Deus, e a Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Por que cobriam o rosto? A santidade de Deus. Com 2 cobriam os pés. Por quê? Modéstia, humildade. E com 2 voavam. E o que eles falavam? Santo,
santo, santo. Eu vou falar até você glorificar Ele. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, e toda arrependei-vos está cheio da tua glória. Quem atrai a presença de Deus para o culto não é o pregador, não. Quem atrai a presença de Deus para o culto é a minha, a tua adoração. É por isso que Jesus desce no culto, é por isso que ele recebe o louvor, e é por isso quando que você chega com essa cara amarrada, quando você chega triste, enfraquecido, sem força, o Espírito Santo de Deus começa então a trabalhar no teu coração e dizer: eu estou falando com você. E você diz ainda que nem Zacarias disse, o que nem o sacerdote disse, mas eu não consigo acreditar. Mas você acreditando ou não, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Por quê, pastor? Porque a promessa quem fez não foi homem. A confusão que fica na minha e na tua mente é o quê? Mas será que vai acontecer? Porque o diabo, ele quer só uma brecha para entrar na minha e na tua mente. Você já viu que o crente, ele escuta 100 verdades de Deus aqui dentro, mas ele sai ali na calçada e ele ouve algo do diabo, já acabou. Ele já não consegue acreditar. Mas será, pastor, que lá dentro o que Deus falou comigo é verdade? Será que aquilo que Deus falou comigo, querido, amados irmãos, se Deus falou que Ele vai restaurar a tua família, Ele vai restaurar a tua família. Se Deus falou que Ele vai te lavar no sangue dEle, Ele vai te lavar no sangue dEle. Se Deus fez a promessa para você que Ele vai mudar o cenário da tua história, Ele vai mudar o cenário da tua história. Pode o inferno inteiro se levantar, ninguém segura a mão de Deus, porque a palavra diz: operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, no livro de Isaías, Isaías fala, só no livro de Isaías 50 vezes, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Por quê? O nome Jeová, e fala o quê? Depois, uma qualidade, uma característica daquela pessoa. Por isso que nós vemos, quando nós precisamos de provisão, lá em Abraão, no livro de Gênesis, ele fala o que para Abraão? Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando nós precisamos, sabe quando um exército, que ele vai conquistar uma terra, a primeira coisa que ele fazia antigamente era o quê, meu pastor? Colocar uma bandeira. Por quê? Quem olhasse de longe aquela bandeira, iria olhar e ia falar assim: aquela terra já foi conquistada. Meu pastor Garrido, e quando a Bíblia chama Deus, Yahvé, de Jeová Nissim, ele está dizendo o quê? O Senhor é a minha bandeira. E o que você está falando, pastor? Eu estou falando que quando o inimigo olha para mim e para a tua vida, ele olha o selo do Espírito Santo, e ele diz: esse eu não posso tocar. Por quê? Porque não é meu, é dele. É dele, é dele. Ninguém toca na minha e na tua vida. Ninguém toca na minha e na tua vida sem pedir licença. Não é assim. Aonde você prova isso, pastor? Lembra de Jó, quando os anjos foram se apresentar e o diabo foi junto? Ele disse o quê? Eu preciso de permissão. Por quê? Diga, olha para o teu irmão que está do teu lado aí e diga: você. Não, assim não. Diga: você tem dono. Amanda Kalaia Sayaka. E a Bíblia diz que os umbrais da porta se moveram com a voz de quê? Daquele que clamava. E a minha Bíblia diz que Isaías agora, lembra dos ais que eu falei no capítulo 5? Agora no capítulo 6, Isaías não fala mais: ai daquele, ai do outro, ai desse. Ele olha para dentro de si, meu presbítero, e diz: ai de mim. Ele para de olhar para as pessoas e começa a entender que o problema estava dentro dele. Sabe por quê? Porque sempre eu e você, desde lá do Éden, é assim. Lembra quando Deus vai perguntar para Adão e para Eva? Um começa a colocar a culpa no outro. Adão chega ao cume de falar que a culpa é de Deus. A culpa é da mulher que o Senhor me deu.
Se o Senhor não tivesse dado essa mulher, não tinha comido do fruto e não tinha pecado. Por quê? Ele comeu, saciou um desejo. Não é isso? Ou, como eu falei aqui outro dia, eles queriam ser igual o papai. Queriam saber aquilo que o papai sabia. Não tinham maldade. E a serpente se aproveitou disso e iludiu Eva, que iludiu Adão. E Adão coloca a culpa na serpente. Hoje em dia nós não falamos a mesma coisa? Quando acontece alguma coisa, é culpa de fulano. É culpa de ciclano. É culpa do patrão. É culpa do pastor. É culpa do obreiro. É culpa da esposa. É culpa do marido. É culpa do rapaz que estava lá fora. Nunca é culpa nossa. Alai, decabe, assai, acai, assai. Isaías, ele estava assim, mas agora no capítulo 6, a Bíblia diz, que ele diz, ai de mim. Por quê? Houve uma mudança, porque houve uma perca. E a linguagem que eu e você conhecemos é a linguagem do sofrimento. Quando há uma perca, então eu e você, quando a coisa começa a apertar, eu e você corre para os pés de quem? Para os pés de Jesus. Porque só Ele que pode resolver. Porque você já viu que problema que acontece com um crente? Às vezes a gente olha e acha que está passando por problemas, mas aí o outro começa a dar um testemunho, e aí você fala, não, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, eu estou vivo, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou andando, eu estou vestido, então eu não tenho problema nenhum. Sabe por quê? É aquela velha história da banana. Um está comendo a banana e está jogando a casca. E está jogando a casca. E está reclamando que só está comendo a banana. Eu só estou comendo a banana. Todo dia a banana. Todo dia a banana. E quando ele olha para trás, tem alguém que está comendo a casca que ele jogou. Está entendendo? O que você está falando, pastor? Eu estou falando que é tempo de eu e você crescer e parar de murmurar, parar de reclamar e começar a adorar Ele, começar a glorificar Ele. Não, eu não glorifico por causa da situação. Não, pastor, eu não preciso gritar. Se eu não gritar, mas dentro de mim, dentro do meu coração, eu tenho que entender que Ele me salvou, que Ele me chamou e que se eu estou aqui hoje é porque Ele tem um projeto na minha vida. Porque às vezes, meus irmãos, a minha e a tua fé, ela é tão diminuída, que eu e você entramos na casa de Deus e não conseguimos acreditar. Lá caminhanderebe assaio, calabanduia saia cá. Nós não conseguimos acreditar, sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa, mas nós queremos que Deus faça algo na nossa vida grande. Quando Deus quer primeiro fazer aquilo que é pequeno. Quando Deus quer primeiro que você haja com humildade. Quando Deus quer primeiro que você haja com com amor. Quando Isaías diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E porque Isaías era representante da nação. Então se ele era representante da nação, ele estava dizendo, Deus, como que vai consertar isso? Mas a minha Bíblia diz, meus irmãos, é o versículo que eu mais gosto aqui, meus irmãos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, uma espécie de pinça, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Talvez você não entendeu. Deus está purificando pecado de crente aqui. Por isso da luta, por isso da prova, por isso da dificuldade. Por isso que você está falando, Deus, eu não estou entendendo a luta, porque Deus está te calar e rebiaçar, está te passando no ouro. Deus está na calar e assar como ouro. E Deus, Ele está te refinando para que você venha a ser um instrumento, uma ferramenta na mão dEle, que quando as pessoas olharem, elas vão dizer, é Deus. É Deus. Ali, porque eu e você, nós temos que levar o brilho de Cristo. Não é o meu e o teu, é o brilho dele. É ele que tem que aparecer. O culto é dele, é para ele. Não é para mim, para você.
você, mas é dele. Eu e você temos que entender isso. E agora Isaías, ele está dizendo que algo tocou. Um serafim foi lá com o tipo de uma tenaz, pegou uma brasa viva, meu pastor Samuel, e tocou nos lábios dele. Por quê? O coração de Isaías estava contrito. O coração de Isaías estava quebrantado. Ele não estava mais olhando para aquilo que era externo. Ele estava olhando para dentro. Será que você consegue olhar hoje para dentro de você? Será que você consegue não culpar ninguém e dizer: Deus, o culpado sou eu? Alai que mandaia saio quebia, alai decaia soubia. Depois disso ouvi a voz do Senhor. Depois de quê? Depois da iniquidade dele ser tirada, depois do pecado dele ser perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Alai. Será que eu e você nós conseguimos dizer: Senhor, envia-me a mim? Será que eu e você conseguimos dizer nessa noite: Senhor, envia-me a mim? Não envia o outro, envia-me a mim. Sabe por quê? Se ele é general de guerra, quem é general de guerra? Ele tem um exército. Se ele tem um exército ele não chama qualquer um. Se ele chamou você e você faz parte desse exército, ele vai te capacitar lá e decaia, saia cá, para te colocar do tamanho que ele quer, para te usar do tamanho que ele quer, da forma que ele quer. Ainda que você não acredite, ainda que você não alcance o milagre, Jesus está dizendo: nem que eu tiver que te levar até o milagre, nem que eu tiver que te levar até o chamado, nem que eu tiver que te levar até o ministério, mas eu vou te levar e ninguém vai tirar você das minhas mãos. Aleluia. E agora preste atenção. O que me chamou a atenção aqui, meu pastor Barbosa? Ele disse: vai e diga a este povo: ouves de fato, mas não vê. Eu vou ler aqui, meus irmãos. Vedes em verdade, mas não percebeis. Fecha o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos. Não venha eles a ver com os seus olhos, ouvir com os seus ouvidos, e entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Presta atenção. Então, eu vejo com os meus olhos, ouço com os meus ouvidos, entendo com o meu coração, e depois eu me converto. E depois eu sou sarado. O que Deus estava falando para Isaías? O povo não vai responder positivamente a sua pregação. O povo não vai responder: Isaías, você não vai ser popular. Isaías, você não vai ser aquela pessoa que todo mundo olha, Isaías, e todo mundo aplaude. Não, Isaías, eu estou dizendo para você que agora a nação, pastor, ela estava quase incurável. A nação estava quase incurável. Então Deus estava dizendo para Isaías: eu vou levar eles para o cativeiro. Não há mais o que fazer. Você vai falar, mas eles não vão ouvir. Você vai falar, mas eles não vão mudar. Você vai falar, mas eles não vão se converter. Então eu preciso levar o meu povo para o cativeiro. Alai, decaia, saia, cai. Amando que a saia cá. E agora, por que Deus levou o povo para o cativeiro? Porque Deus precisava sarar o coração do povo. Queridos, Deus não é sádico. Ele não deixa eu e você passar por uma luta, eu e você passar por uma prova, para que lá na frente nós não venhamos receber a recompensa do céu, a recompensa do alto. O ímpio passa pela prova, pastor, mas no final da prova ele não tem o que falar, não tem aonde recorrer. Mas o crente, quando ele passa pela prova, no final dela, você viu ele de cabisbaixo, talvez você viu ele chorando, talvez você viu ele lamentando, mas aí quando o Espírito Santo faz a obra, ele enche o peito, aí você começa a olhar e dizer: Deus trabalhou na vida dele, Deus trabalhou na vida dela, olha como está bonito, olha como está bonita, mas passou pelo cativeiro, teve que passar pela luta, teve que passar pela prova. Sem luta e sem prova não há vitória. Não adianta, queridos. Nós nunca vamos chegar no domingo da ressurreição se nós não estivermos no sábado. Entende isso? Primeiro eu passo pela cruz, depois eu sou glorificado.
Primeiro a cruz. O que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isaías entendeu isso, queridos. Isaías começou a dizer, mesmo Isaías sabendo do que iria acontecer, mas Isaías estava falando ao povo, olha, o cativeiro vai vir. Isaías passou pelo cativeiro da Síria em 722. Isaías passou pelo cativeiro porque ele viveu entre 740 e 681. Então ele viu o cativeiro. Ele viu quando Senaqueribe ele cercou toda Jerusalém. Jerusalém estava cercada, não havia mais saída, não havia mais o que fazer. As mulheres estavam vendendo seus filhos e praticando canibalismo. Mas quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, quando Deus escolhe um povo, a luta, a prova é só para te colocar num andar mais alto. Você entendeu? Aquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida é só para colocar e deixar você do tamanho que Ele quer. Presta atenção, Jerusalém estava sitiada. Havia 180 mil soldados de Senaqueribe. Não havia o que fazer, pastor. Nenhum exército poderia deter aqueles que haviam cercado, porque havia 180 mil pessoas. Mas a minha Bíblia diz que um anjo, Deus enviou um anjo, e com um anjo ele derrotou 180 mil soldados de guerra. Você não entendeu ainda? Hoje ele não está mandando anjo. Hoje é o próprio Deus que desce aqui por intermédio do Espírito Santo de Deus, que mora dentro do teu coração e está dizendo, se levanta. Quando Moisés agora havia morrido, e Josué, que foi preparado para aquilo, agora Deus vai falar com Josué, meu pastor Samuel, ele não passa a mão na cabeça. Ele não passa a mão na cabeça de Josué. Ele não fala, coitadinho Josué, Moisés morreu, então pode ficar aí parado. Não precisa fazer nada. Eu sei que você está triste, eu sei que você está depressivo, mas não precisa fazer nada. Não. Deus falou, Josué, levanta-te. Passa agora esse Jordão e leva este povo para o outro lado, porque eu te preparei para esse momento. O que você está falando, pastor? Eu não sei a luta que você está passando dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua faculdade, mas Deus está falando, eu te preparei para esse momento. Levanta a tua cabeça e vai. Deus está tirando o medo de crente aqui hoje. Crente que estava dizendo, eu estou com medo, eu não vou conseguir, eu estou com medo, Senhor, olha o que está acontecendo na minha vida. Deus está te dizendo, eu estou tirando o medo hoje. Levanta a tua cabeça e amanhã diz, Deus está comigo e eu vou conseguir. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Igreja, o oleiro, ele conhece o vaso. Então, se o oleiro está trabalhando, deixa o oleiro trabalhar. Porque depois que o vaso estiver pronto, não tem mais jeito. Aí vai ficar cheio de trincado. Todo mundo vai ver o trincado. Mas quando o oleiro trabalhou e o vaso deixou ele trabalhar, quando as pessoas olham, elas falam, não tem mais trincado. Eita, o que eu vejo de crente passando luta, calai e derrébia. Alamide que assoube de que assaio. A calaia coube assar. O oleiro está com a mão no vaso. E você está dizendo, está doendo. Eu não vou até aí, querido. E você está dizendo, está doendo, eu não vou aguentar, Deus. E Deus está dizendo, deixa que eu estou trabalhando. Eu não perdi o controle da tua vida ainda. Ainda que a situação ou as circunstâncias pareçam que está vindo de encontro com você, eu não perdi o controle da tua vida ainda. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Porque operando Deus, quem impedirá? Eu já agradeço a minha rica oportunidade e as palmas vão ao Senhor, amém?
Aleluia. Louvado seja Deus. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Está na mão dele. Confia, descansa. Que hoje ele desceu com a resposta para cada um de nós. Amém, igreja? Louvado seja Deus. É muito bom. A hora é nossa amiga, ela corre, que é uma beleza, né, irmãos? Mas Deus está na casa. Viu? Deus está na casa. Então saia daqui hoje. Viu? Chega em casa. Né? Eu sou assim. Eu fico ouvindo, dou meu glória. Chego em casa, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, aí começa a vir toda a mensagem. Aí eu fico. Né? Louvado seja Deus. Aí eu falo, realmente, Deus está conosco. Amém, igreja? Poder tomar o vosso assento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Amém, irmãos? Deus é fiel. Deus abençoe o pastor Leandro por essa palavra gloriosa que tem nos enviado nessa noite. Amém? Irmãos, a hora é nossa amiga e vamos contribuir, cultuar a Deus com nossos dízimos e oferta nessa noite. Amém? Nós temos nossos compromissos aqui com o aluguel da igreja e tenho certeza, se os irmãos abrir o coração, com certeza, Deus também vai abrir as mãos para derramar sobre nós as bênçãos, transbordando e sacudida aqui neste lugar. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Lucas 6:39, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deixarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Amém? Faça isso, irmão, contribui com alegria, é para o Senhor. Amém, irmão? Para manter esta casa aberta. Louvado seja Deus, e com certeza vamos vivenciar muitas coisas aqui ainda. Amém? Aí está o Pix da igreja, quem for passar o Pix, quem for passar o cartão, nossas irmãs estão lá atrás, quem tiver com dinheiro, nossos irmãos estarão passando com a salva aí, amém? Contribui com alegria. Pai eterno, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que nós passamos aqui, louvando o teu nome, lemos a tua palavra, ouvimos um testemunho, a palavra foi ministrada e o teu nome já está sendo glorificado. Agora também a igreja irá, Senhor, te servir com os dízimos e as ofertas para a manutenção deste trabalho. Pai querido, dê a bênção a cada um que irá contribuir. E se porventura no nosso meio, ó Pai, alguém não estiver em condições de contribuir nesta noite, dê a bênção a ele também, para que no próximo culto ele venha contribuir com alegria no nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem já estar passando. Louvado seja Deus. Aleluia. Como diz aquele corinho, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei com Deus, seu amor é real, sua paz buscarei, eu marquei um encontro com Deus. De novo, irmãos. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei,
eu marquei